O ano era 2006 e a final da Copa do Mundo era realizada entre a Itália de Materazzi e a França de Zinedine Zidane, que inclusive tinha eliminado nosso Brasil da competição. Como se uma final de Copa do Mundo já não fosse histórico o suficiente, aquela partida ainda seria a última da carreira brilhante de Zidane. E tudo que o francês queria era encerrar sua história como jogador com um título de Copa do Mundo, o que seria a cereja do bolo na sua carreira cheia de títulos. E cara, provavelmente ele conseguiria realizar seu sonho, se não fosse a malandragem de Materazzi. O placar do jogo era de 1-1 e a França estava melhor no jogo. Faltando 10 minutos para o fim da partida, Zidane sofreu uma falta de Materazzi por um puxão na camisa. O francês pergunta ao zagueiro se ele quer ficar com a camisa dele. E Materazzi responde que preferia ficar com a camisa da irmã de Zidane. Só que ele disse isso de um jeito um pouco mais rude do que nós falamos aqui. O resultado, o francês fica pé da vida e dá a cabeçada mais famosa da sua carreira e da história do futebol. Depois disso, Zidane foi expulso e sua carreira brilhante ficou manchada com essa cabeçada, que o tirou do jogo e que acabou com a Itália campeã do mundo. Pois é, não tinha como começar uma lista de cartões vermelhos históricos sem começar com esse daqui. Mas embora essa já seja conhecida por muita gente, eu te garanto que existem algumas expulsões bizarras que você nunca viu na sua vida. Por isso, já deixe seu like, se inscreva no canal e veja agora os cartões vermelhos mais lendários da história. Vamos começar com outra expulsão, que é até bem conhecida. Em plena Copa do Mundo, um árbitro inglês chamado Graham Poll cometeu um erro de iniciante que deixou todo mundo de boca aberta. Ele apitou um jogo decisivo entre Croácia e Austrália. E aos 62 minutos da partida, o croata Josip Semjunic comete uma falta e recebe um cartão amarelo. Depois, perto do fim do jogo, Semjunic recebe outro cartão amarelo. E quando se recebe 2 cartões amarelos na mesma partida, todo mundo sabe que o jogador é expulso automaticamente, certo? Bom, não nessa partida, porque o árbitro simplesmente esqueceu de expulsar o jogador e ele continuou em campo como se nada tivesse acontecido. Malandro, hein? Quando finalmente a partida acabou, a Croácia acabou eliminada, e não contente com tudo o que tinha acontecido, Semjunic partiu para cima do juiz e começou a reclamar da arbitragem do jogo. E aí, o árbitro Graham Poll meteu a mão no bolso e deu mais um cartão amarelo para o croata, e agora sim o expulsou. Sabe o pior dessa história toda? Tudo isso aconteceu na mesma Copa do Mundo de 2006, da cabeçada de Zidane. Essa com certeza é a Copa das expulsões bizarras. Fala aí, já tinha ouvido falar de um jogador que recebeu 3 cartões amarelos antes de ser expulso? Paulo Di Canio era um atacante italiano que jogava pelo Sheffield Wednesday. E numa partida contra o todo-poderoso Arsenal, o atacante perdeu a cabeça numa falta e recebeu um cartão vermelho. Até aí tudo normal, né? Coisa de jogo. Só que logo após receber o cartão, o italiano partiu para cima do juiz, dando um empurrão no árbitro. E o mais bizarro dessa história fica por conta da queda do juiz. Olha só essa queda digna de um Oscar. E depois dizem que não são só os jogadores que simulam faltas, né? Eu sei que a atitude de Paulo Di Canio não foi nada bonita, mas você tem que concordar que a situação foi bem engraçada. Vamos agora para um caso tão antigo que foi até antes os cartões serem inventados. Em 1966, aconteceu um jogo entre Argentina e Inglaterra. O jogo foi pegado, e em partidas assim, sempre tem muita reclamação com o juiz, certo? Só que nessa partida, os jogadores estavam bem calmos, principalmente os argentinos. Aparentemente, todos estavam sendo bem tranquilos, até em suas reclamações com o árbitro. Mas todo esse espírito esportivo não foi recompensado. Depois de um lance polêmico, os jogadores foram até o juiz e reclamaram do lance pacificamente, conversando numa boa mesmo. E do nada, o árbitro olhou para um jogador chamado Antônio Rattin e pediu que ele saísse de campo. E eu não disse que isso aconteceu antes dos cartões serem inventados à toa. Realmente não havia cartões nessa época, e para expulsar um jogador, tinha que ser na voz mesmo. Só que tem 2 detalhes nessa história que fazem dessa expulsão uma das mais históricas de todos os tempos. Primeiro, o motivo da expulsão. O árbitro pediu que Rattin saísse de campo simplesmente porque não tinha entendido o que o argentino disse. Como os dois não falavam a mesma língua, isso gerou uma confusão enorme. Rattin e os outros jogadores argentinos ficaram literalmente mais de 20 minutos tentando discutir com o árbitro. Afinal, era injusto ele expulsar alguém simplesmente porque não entendia o que ele falava.
Mas as reclamações não adiantaram e a Argentina acabou ficando com um homem a menos no jogo. E o segundo detalhe que torna essa expulsão histórica é que na próxima Copa do Mundo, que aconteceu no ano de 1970, a FIFA começou a utilizar os cartões amarelos e vermelhos nas partidas. Assim, o árbitro e o jogador não precisariam falar a mesma língua para entender quando alguém seria expulso ou advertido por uma falta. Pois é, essa talvez tenha sido a expulsão mais importante do futebol. O ano de 1982 foi trágico para a seleção brasileira. A seleção de craques como Leandro, Júnior, Toninho Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico acabou perdendo a Copa do Mundo. Essa aqui para muitos é a melhor seleção a nunca ganhar uma Copa. Mas se tem algo de bom para se lembrar nesse ano, foi a nossa vitória contra a seleção argentina no campeonato. Aquela não era uma seleção qualquer. Nossos hermanos tinham ninguém mais, ninguém menos que Diego Armando Maradona no ataque, um dos maiores jogadores de todos os tempos. Mas ele não intimidou nossa seleção, que meteu 3 gols na meta argentina, e ainda viu Maradona ser expulso, depois de chutar a barriga de Batista. A gente não conseguiu achar imagens de boa qualidade desse jogo, mas mesmo assim, dá pra ver claramente a falta de Maradona no jogador brasileiro. Essa expulsão foi a cereja do bolo naquela humilhação sofrida pelos argentinos, que encheu o Brasil de esperança para aquela Copa. No fim das contas, a gente acabou eliminado pela Itália, mas com certeza o cartão vermelho de Maradona ficou na história da nossa seleção. Expulsões que acontecem por causa de agressões entre jogadores de times opostos é normal no futebol, infelizmente, né? Mas e 2 cartões vermelhos que aconteceram por causa de uma briga entre jogadores do mesmo time? Foi isso que aconteceu em 2005, numa partida entre o Newcastle e o Aston Villa. Kieron Dyer e Lee Bowyer, que jogavam juntos no Newcastle, discutiram e trocaram socos. Para você ter uma ideia de como a briga foi feia, os jogadores do time adversário tiveram que ajudar a separar os dois. Bizarro, né? O resultado foi que o árbitro decidiu mostrar o cartão vermelho para os 2 jogadores. Claro que existem mais expulsões históricas no futebol. Lembrou de alguma que não estava na lista? Então deixa aí nos comentários. Quem sabe a gente use sua sugestão em uma parte 2 desse vídeo. E falando em cartões vermelhos lendários, esse jogador que está aparecendo aí na sua tela foi expulso de uma partida e depois banido do futebol por causa de uma comemoração. Eu sei que parece exagerado, mas depois que você souber o que esse cara fez para comemorar um gol, vai ficar de boca aberta. Clica no vídeo que está aparecendo aí na sua tela e veja a comemoração proibida, que fez um jogador ser expulso para sempre do futebol. A gente se encontra lá.